É na alegria do reencontro que nós estamos aqui mais uma vez, junto com vocês, programa Respostas aqui pela TV Imaculada. Essa TV que traz tanta informação, tanta coisa bonita para animar nosso coração. Nós estamos num tempo que nós precisamos de esperança, então a gente percebe que a programação da TV Imaculada é toda ela recheada de esperança, evangelização, traz sentido para a nossa vida. E o programa Respostas quer também iluminar o caminho que você está fazendo. Todos nós nos perguntamos, nós queremos nos realizar e realizar o projeto de Deus em nossa vida. Então o programa Respostas está aqui exatamente para ajudar você, responder com você. Eu sempre falo que no programa Respostas nós não temos fórmula de bolo, porque a vida às vezes apresenta situações muito complexas. Por isso mesmo que o cristão é continuamente desafiado, chamado a exercer um discernimento. O programa Respostas quer ajudar você no seu discernimento, para você que quer seguir o caminho da luz. Todos nós, assumimos no dia do nosso batismo, nos foi dito que nós somos filhos e filhas da luz. Exatamente, nós queremos trilhar o caminho da luz. Como vocês sabem, esse primeiro programa nosso, esse primeiro bloco, vamos dizer, ele é dedicado à reflexão sobre um tema. Um tema onde a igreja, na sua reunião mundial, que nós chamamos de concílio, lá em 1963 até 1965, a igreja se reuniu para debater grandes temas. E nós falamos que este evento eclesial foi o Concílio Vaticano II. Fruto deste grande evento, nós temos grandes documentos que são, assim, norteadores do caminho da igreja neste novo milênio, que nós começamos faz pouco tempo. Pois é, gente, estamos refletindo sobre o documento Gaudium et Spes. Este documento do Concílio Vaticano II, que trata, sobretudo, de maneira central, da relação entre a igreja e o mundo. A questão do diálogo. E não sei se vocês se recordam, mas no programa passado nós falamos que a leitura fez o concílio, a Gaudium et Spes, fez uma leitura antropológica do ser humano, falando que o ser humano, quando olha para dentro de si mesmo, percebe uma divisão. Encontra-se com o mal que sabe que não pode vir do seu Criador, que é bom. E aí foi se falando que nós temos esse desequilíbrio causado pela realidade do pecado. O texto de hoje, que nós já vamos disponibilizar para vocês, é um texto que vai falar exatamente, vai continuar esta dimensão da análise antropológica, o estudo do ser humano, como a igreja vê o ser humano. Nesse sentido, nós vamos falar hoje sobre a natureza do ser humano. Aliás, tem uma pergunta depois que vai falar exatamente, vai trazer para nós que alguém aí nos mandou uma pergunta dizendo assim que perdeu a esperança na humanidade. Veja que esse é um ponto muito importante e por isso que nós vamos refletir sobre isso. Como é que a igreja vê o ser humano? E neste texto que nós vamos disponibilizar agora, você vai ter oportunidade de ver o pensamento da igreja sobre o ser humano. Vamos para a leitura e nós já voltamos para a reflexão. A dignidade da pessoa humana, constituição do homem, sua natureza. O homem, ser uno, composto de corpo e alma, sintetiza em si mesmo pela sua natureza corporal os elementos do mundo material, os quais, por meio dele, atingem a sua máxima elevação e louvam livremente o Criador. Não pode, portanto, desprezar a sua vida corporal. Deve, pelo contrário, considerar o seu corpo como bom e digno de respeito, pois foi criado por Deus e há de ressuscitar no último dia. Todavia, ferido pelo pecado, o homem experimenta as revoltas do corpo. É, pois, a própria dignidade humana que exige que o homem glorifique a Deus no seu corpo, não deixando que este se escravize às más inclinações do próprio coração. Não se engana o homem quando se reconhece por superior às coisas materiais e se considera como algo mais do que simples parcela da natureza ou anônimo elemento da cidade dos homens. Pela sua interioridade, transcende o universo das coisas. Tal é o conhecimento profundo que ele alcança quando reentra no seu interior, onde Deus, que perscruta os corações, o espera e onde ele, sob o olhar do Senhor, decide da própria sorte. Ao reconhecer, pois, em si uma alma espiritual e imortal,
não se ilude com uma enganosa criação imaginativa, mero resultado de condições físicas e sociais. Atinge, pelo contrário, a verdade profunda das coisas. Gaudium et Spes. Essa leitura da Gaudium et Spes, que nos fala exatamente da constituição do ser humano, começa falando da dimensão corpórea que integra toda a dimensão de materialidade com a qual nós nos relacionamos com o mundo. E é muito bonito perceber que a igreja tem toda uma teologia do corpo. Porque o documento começa falando do corpo? Exatamente porque esta é uma dimensão que, por causa de um certo dualismo, de uma certa supervalorização da alma em detrimento do próprio corpo, que a igreja quer realizar um equilíbrio antropológico, no sentido de que o ser humano, sua natureza é constituída por uma realidade una, que une corpo e alma. É interessante porque o ser humano, ser uno, é assim que começa esse número da Gaudium et Spes, é composto de corpo e alma. E esta dimensão corpórea sintetiza em si mesma toda a relação de materialidade da relação do ser humano. O ser humano tem uma natureza corporal. Nós não temos um corpo, nós somos um corpo. E essa é uma dimensão constitutiva da nossa natureza humana. Depois, num segundo momento, é claro que a igreja vai dizer que nós não podemos ficar confinados à dimensão da materialidade, porque o homem, voltando para si mesmo, se encontra capaz de transcendência. Essa capacidade de transcendência nossa não é um passar para além do corpo, mas é todo o nosso ser que se abre para a dimensão desta transcendência. Por quê? Porque muitas vezes nós somos acostumados a associar alma, vida espiritual, corpo, vida material. Esta separação ela é perniciosa para a nossa vida, ela é perigosa. Por quê? Porque ela reflete uma filosofia que tem de fundo uma antropologia dualista do mundo grego, sobretudo provinda do platonismo. Não sei se você já ouviu falar de Platão. Então, Platão fala que existe o mundo das ideias e existe o mundo material. Só que este mundo material, incluindo o próprio corpo, é visto de maneira negativa. O corpo é uma prisão. E o cristianismo não tem absolutamente, não pode partilhar na sua antropologia, oriunda sobretudo dos estudos bíblicos, né? A visão que nós temos de ser humano integra perfeitamente a realidade unidual do ser humano. O que significa unidual? Nós temos estas duas realidades que compõem aquilo que é o ser humano, o corpo e a alma. Na dimensão da transcendência, se percebe que esse ser humano é capaz, inclusive, de glorificar o Criador, de se colocar na dimensão de relação com Deus. Assim como o Catecismo da Igreja Católica, a gente já falou para vocês em alguns momentos que ele começa fazendo uma afirmação muito bonita, que o ser humano é capaz de Deus. Por que que Deus se volta para o ser humano através de uma revelação? Por que que Deus se volta para nós se comunicando? Porque o que é a revelação? A revelação é a autocomunicação de Deus. Então Deus se comunica porque o destinatário dessa comunicação é capaz de responder. Toda a dimensão vocacional da nossa vida se pauta sobre isso. O que é vocação? Do latim, a palavra vocare, que é chamado. Se Deus chama, é porque nós somos pessoas preparadas para ouvir o chamado de Deus. Nesse sentido, Deus nos faz com aquela dimensão responsorial. O que é essa dimensão responsorial? É essa dimensão de escuta e de resposta ao apelo de Deus. E como Deus nos interpela? Deus nos interpela pela sua palavra, Deus nos interpela no nosso coração, no nosso interior, mas a dimensão da existência comunitária e social também é expressão da comunicação de Deus. Por isso que vocês vão ouvir o concílio chamando a atenção para que nós sejamos capazes de ler os sinais dos tempos. Esse é um tema muito complexo, que a gente precisaria de um momento, mas vai chegar na Gaudium et Spes o momento que nós vamos refletir especificamente sobre essa questão da leitura dos sinais dos tempos. Por quê? Como é que você percebe a mão de Deus na sua vida? Eu tenho certeza que você percebe a mão de Deus na sua vida quando você faz uma leitura dos fatos que estão acontecendo na sua vida.
já não sei se aconteceu na sua vida, mas na minha já, num determinado momento de dificuldade, de sombras na nossa vida, a gente passar pela nossa mente que Deus não está ali presente, que Deus não está nos auxiliando, nos ajudando. E daí, depois que passa esse tempo, você olha para trás, faz uma leitura retrospectiva da sua vida e o que você encontra? Você encontra Deus nos amando. Foi exatamente naquela hora onde eu achei que Deus tinha silenciado e a sua presença parecia estar muito distante, foi a hora onde que Deus se mostrou muito intensamente presente. Nesse sentido, a gente pode dizer que essa é uma releitura que o coração faz, mas é uma releitura que junta interioridade e leitura da vida exterior. Por quê? Tudo deve integrar nossa espiritualidade. Por isso que não faz sentido o desprezo pelo corpo. Como também não faz sentido a gente ressaltar tanto o corpo, porque hoje se fala que a nossa sociedade está cheia de academias, né? Que coisa boa, a gente tem que cuidar do corpo, mas biblioteca não se tem mais, né? Então, é toda uma dimensão do ser humano que precisa ser pensada, precisa ser cultivada. Então, nós vamos, como cristãos, fugir de qualquer dualismo. Não só a alma, não só o corpo. Porque se nós desprezamos o corpo, nós caímos numa visão espiritualista. O espiritualismo é um desvio da ideia de espiritualidade. Traduzindo, é uma pseudo-espiritualidade. Mas, padre, é possível ter uma pseudo-espiritualidade? Sim. Se a minha espiritualidade não leva em conta o meu ser homem, o meu ser mulher, o meu ser pessoa, o meu corpo, a minha vida, tudo aquilo com o qual eu me relaciono, está faltando alguma coisa nesta espiritualidade. Por quê? Porque esta espiritualidade está se pautando numa antropologia deficiente. E aqui nós precisamos também dizer a importância da dimensão espiritual na nossa vida. Por quê? Porque tem muita gente ressaltando somente a dimensão, de maneira unilateral, a dimensão da materialidade, do corpo. Isso é exagero. A gente sabe que precisa, né? Por exemplo, quando você encontra uma pessoa, você não vai ficar o tempo inteiro só exaltando a beleza física da pessoa. A pessoa abre a boca, você quer ouvir alguma coisa, um conteúdo, algo que mostre que substancialmente essa pessoa vai para além desta dimensão física. Então, isso que a Gaudium et Spes está colocando para nós, que a dimensão corpórea é constitutiva da nossa vida, a dimensão espiritual é outra parte que compõe aquilo que é o ser humano. A dignidade humana, né? Nós percebemos que o chamado à dignidade humana é não só no respeito àquelas dimensões espirituais da nossa vida, aquelas realidades que tratam, por exemplo, da nossa dimensão religiosa, da relação com o divino, mas também a dignidade humana está no respeito pelo corpo. Porque nós não podemos deixar, como fala o próprio texto, deixar o corpo entregue à escravidão dos próprios instintos. Exatamente porque o ser humano não responde, assim como o cachorro tem um instinto e a natureza de cachorro. O ser humano tem uma natureza absolutamente distinta, exatamente por este elemento. É um ser capaz de consciência, é um ser capaz de responder a Deus, como eu dizia para vocês, e esse nível é quando o ser humano chega na sua capacidade máxima, que é essa capacidade do ser humano de ser interlocutor de Deus. Por isso que a gente pode perguntar, você já falou com Deus hoje? Esta é a maravilha que o ser humano é capaz. Deus nos fez capazes de interlocução. Deus nos fez capazes de diálogo. Por isso que a oração é possível, porque nela nós entramos em contato, nós entramos na realidade do divino, ainda que permaneçamos na nossa dimensão corpórea existencial. Muito bem, chegamos ao final desse primeiro bloco, que passou rapidinho, mas vocês não saiam daí, porque nossa programação hoje está muito bela, sobretudo pelas perguntas que vocês vão ouvir daqui a pouco, com certeza. Vamos para o nosso intervalo e já voltamos. Nesse segundo bloco, eu gostaria de retomar um pouco o final daquele que foi a nossa reflexão do primeiro,
onde nós falamos que pela sua interioridade o ser humano transcende o universo das coisas materiais. E é exatamente quando adentra na interioridade mais profunda do seu ser que o ser humano não encontra o vazio, mas encontra o próprio Deus. Aí eu queria partilhar com vocês que eu me lembrei de Santo Agostinho, que faz um percurso na sua vida, e quando ele escreve no seu livro As Confissões, ele declara que tarde te conheci, tarde te amei. E Agostinho fala que ele esteve o tempo todo, até quando buscou de maneira equivocada na sua vida, no fundo estava procurando Deus. Ele dizia que ele se perdeu nesse caminho de busca de Deus. Por quê? Porque foi buscar Deus onde ele não estava, mas exprimia já, ainda que não estivesse numa fase de convertido, mas Agostinho, lendo toda a sua vida anterior, ele percebe que ele estava sempre procurando Deus, ainda que o procurasse em lugares errados. E ali ele dizia, quando ele conclui o seu processo de conversão, pelo menos na fase mais madura deste processo, porque o processo de conversão nosso é contínuo, né? Você sabe que isso é uma batalha cotidiana na nossa vida. Então Agostinho diz que tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, eis que eu estava lá fora te procurando e tu estavas dentro de mim. Então Agostinho se volta para esta dimensão da interioridade e no eu mais profundo Agostinho encontra e faz esta experiência de Deus. Então por isso que nós somos seres que transcendem, capazes de transcender o mundo material das coisas, não só pela consciência, mas também pela nossa capacidade de relacionar-se com o transcendente ou o divino. Muito bem, agora nós vamos para o momento das perguntas, o nosso segundo bloco. Que bom que vocês... É importante nesse programa a interação, a participação de vocês. E vocês participam, sobretudo, com as perguntas que nos enviam. Primeira pergunta, eu já fiz menção no primeiro bloco sobre essa pergunta da Noeli, lá do bairro Ramstebet. A Noeli faz uma pergunta que mexe um pouco com aquilo que a gente estava comentando no número que nós abordamos hoje da Gaudium et Spes, no primeiro bloco. Padre, é errado não acreditar mais na humanidade? A cada dia a gente perde a esperança com tanta maldade na raça humana. Pois Noeli, essa sensação que você exprime é uma sensação que paira sobre esse tempo que nós vivemos, onde um certo pessimismo se acentua cada vez mais. E o pessimismo não é só em relação, talvez, a aquelas realidades que nós já consideramos realidades negativas, mas, sobretudo, de realidades onde a gente esperaria luz, que é a humanidade, que é o ser humano. Então, provavelmente, quando você chega a esse patamar de colocação de pergunta, eu tenho certeza, Noeli, que você já passou por muitas frustrações. Pode ser que você tenha sido uma pessoa que tenha colocado expectativas nas pessoas, coisas que todos nós fazemos. Mas eu respeito profundamente esse nível de pergunta, porque se trata de alguém que está realmente olhando para os lados e perguntando assim: será que eu posso confiar em alguém? Será que eu posso ter amizade com alguém? Será que eu posso abrir meu coração com alguém? Meu Deus, como as pessoas hoje estão necessitadas de colo, de acolhida, de alguém que você chega para conversar, para falar, que não venha com aquela série interminável de conselhos, mas alguém que seja simplesmente capaz de te escutar e, sobretudo, de guardar os teus segredos. Então, provavelmente, no âmbito pessoal, eu estou tentando imaginar que essa pergunta sua seja resultado de sucessivas experiências frustrantes. É verdade. Por outro lado, Noeli, não dá para esperar do ser humano mais do que aquilo que ele possa oferecer. Isso significa que todos nós esperamos uns nos outros. Nós acreditamos uns nos outros. Nós confiamos nas pessoas, sobretudo aquelas pessoas que nós mais amamos. Mas nós nunca podemos esquecer a dimensão da natureza humana na sua debilidade, na sua fragilidade. Isso significa, Noeli, que quando a gente tem uma visão realista da pessoa, a gente sabe que tem joio e trigo. Isso significa que confiança
é uma coisa muito bela, é muito bonita, mas mesmo a confiança é preciso prudência. Quando você, por exemplo, vai escolher amigos, que normalmente não passam de 5 dedos da nossa mão, né? Aqueles que eu estou falando que são amigos mesmos, provados pela experiência, pela escuta, pela fidelidade. Então, nesse ponto, a gente chega a uma questão que é importante. É preciso continuar confiando. É preciso continuar esperando. Até porque, Noeli, essa visão negativa que nós temos da vida, eu estava pensando ainda ontem sobre isso. É porque hoje, sobretudo os meios de comunicação, quando é que uma coisa vira notícia? Ela vira notícia sobretudo quando escandaliza, quando se trata de uma notícia que choca. Então, a publicidade e a propaganda trabalham muito com a dimensão das sombras, do negativo. E não precisa ir muito longe, parece que muitas pessoas gostam disso. As pessoas procuram notícias de morte, de acidentes, de tragédias. Não vou tentar explicar como isso acontece nesta dimensão. De qualquer forma, a gente não pode esquecer que existe, por outro lado, e esse é o ponto que eu te chamo aqui agora, por outro lado, existe uma multidão de pessoas que nunca vão aparecer nas redes sociais, que não vão aparecer na TV, não vão virar notícia, mas são pessoas que acreditam no bem. Vivem o cotidiano de suas vidas com humildade, com simplicidade. Eu quero te dizer, Noeli, tem muita gente boa nesse mundo. Admitindo que eu não quero dizer que existe alguém essencialmente mal, não. Mas estou dizendo que nós precisamos acreditar ainda, apostar que a humanidade é capaz de reverter este processo. Eu penso sobretudo porque se Deus não desistiu de nós, e Deus não desistiu ainda da humanidade, pelo que a gente percebeu, até porque quando nós falamos da aliança de Deus com a humanidade em Cristo, agora é uma aliança eterna, significa que Deus nunca vai desistir de nós, né? A aliança é eterna. Não é porque a aliança de Deus se pauta na nossa fidelidade, mas existe da parte de Deus sempre aquela espera. Eu falo que Deus tem expectativas sobre nós. Deus espera de nós. Tem uma coisa, Noeli, que eu reflito muito quando Jesus passou pela experiência do batismo no Rio Jordão. Deus diz assim, quando se abre a nuvem, uma voz fala assim que veio do céu uma voz que dizia: este é meu filho amado, no qual eu coloco toda a minha esperança. Numa outra tradução, que não estaria errada, a gente poderia dizer que eu colocaria toda a minha expectativa. Então Deus, mais do que nós confiarmos em Deus, Deus confia em nós. Deus acredita em nós. Por isso que a estrada do bem é uma estrada a qual nós somos continuamente chamados. Não é somente o mal que está agindo no mundo, mas existe um bem que é esta força de Deus que nos atrai. Exatamente porque Deus nos atrai pelo seu amor. E eu não acredito que exista uma força maior do que o amor. Então, se nós formos procurar, existem ainda muitas pessoas capazes de dar a vida pelas outras. Existem muitas pessoas ainda capazes de guardar silêncio, de respeitar a dor do outro, de acolher, de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para trazer um pouco de felicidade e um pouco do céu aqui na terra. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que os seus critérios de relacionamentos, por vezes, eles estão sendo um pouco imprudentes. Você precisa melhorar, assim, eu vou dizer assim brincando, Noeli, você vai precisar melhorar um pouquinho o seu GPS, né? Porque eu falo assim que às vezes dá a impressão que a gente, poxa vida, eu só atraio pessoas ruins. Quando uma pessoa diz isso, ela também tem que pensar qual é o critério de discernimento que ela está usando. E se você atrai pessoas ruins, do ponto de vista cristão, não vale a palavra assim que uma batata podre estraga todo o resto. Porque o cristão é chamado a ser luz também onde há trevas. O cristão é o contrário, é o fermento na massa. Isso significa que nós temos uma responsabilidade muito grande. Mas nunca esquecer quando a palavra de Deus diz: ai do homem que confia no próprio homem. O que a palavra de Deus está querendo dizer? Isso? Que nós temos que desconfiar de todo mundo? Não, que nós temos que ser prudentes. Quando o próprio Jesus diz: não deem pérolas aos porcos.
não é só uma questão de uma maneira ofensiva de dizer, mas não sai entregando coisas que são sagradas para todo mundo. Hoje nós temos essa necessidade, parece, de estar expondo as nossas coisas, né? E tem gente que faz isso já nas redes sociais, de maneira, busca publicidade, né? Mas nós precisamos também de um universo de interioridade, de um universo de reflexão da nossa vida pessoal, né? Então eu penso, Noeli, que a sua decepção com as pessoas que estão à sua volta provavelmente motivaram essa pergunta que você fez. Mas eu queria dizer, vamos com calma. Cada pessoa humana tem qualidades, tem valores, mas também tem seus defeitos. E aqui a gente precisa ter um constante discernimento para saber, inclusive, escolher aquelas pessoas com as quais você vai partilhar seu coração e você vai jogar aquilo que e você vai expor aquilo que é a sua intimidade. Então a gente precisa ter muito cuidado. Agora, isso significa que o ser humano, infelizmente, se ele responde ao chamado do mal, ele consegue ser bem crápula. Isso é verdade. A gente acompanha inúmeras situações que não precisa nem muito longe para perceber que quando o ser humano quer ser sórdido, ele chega a um nível muito baixo. Realmente. E aí, a gente precisa vigiar mais do que ficar procurando o negativo nas pessoas, procurar aquele ponto onde a gente pode trazê-las de volta. Dizia São João Bosco, quando começou a ser capelão daqueles jovens que iam ser executados depois de ter cometido algum tipo de crime, ele se perguntava, mas como que eu vou fazer para evitar que esses jovens tenham que ser executados? Um pouquinho antes da execução, o padre era chamado, né, para a pessoa se penitenciar, para fazer sua confissão, né? Só que depois a pessoa era executada. Então Dom Bosco queria achar um jeito e aí tem uma frase de Dom Bosco que diz que em cada jovem existe, mesmo naquele que a gente considera mais perdido, cada jovem, cada pessoa humana tem aquele ponto de luz que a gente pode tocar e trazê-la de volta. Foi o que Jesus fez a vida toda, inclusive com aquele bom ladrão, né? A gente chama de bom ladrão. Mas por quê? Porque aquele homem, no último momento da sua vida, Jesus apostou a última carta, né? E quem, na verdade, tem aquela música que diz que quem, na verdade, roubou o coração dele foi Jesus, né? Então, Jesus roubou o coração dele no último momento. Então, acreditar que as pessoas podem mudar, mas não se iludir. Não se iludir disso. Não ficar esperando isso. Por quê? Porque a nossa confiança tem que estar no nome do Senhor, diz o Salmo. Em primeiro lugar, nossa confiança se pauta pela nossa fé. Por quê? Até porque quando a pessoa nos decepcionar, nós vamos ter que oferecer o perdão. E onde é que a gente consegue dar esse perdão? Na fé. Porque nossa natureza humana, né? E eu digo isso também, Noeli, porque tem uma coisa que está acontecendo com muita frequência. A gente está trocando de amizades igual troca de roupa, né? Estamos trocando de relacionamentos como trocamos de roupa. Estamos trocando de religião como se trocássemos de roupa. Tudo é líquido, né? A gente fala, o sociólogo que fala que nós vivemos na sociedade líquida. Nada é feito para durar. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Por quê? Porque não é... Tem pessoas que já estão no 50º relacionamento, mas não foi capaz ainda de parar de olhar para si mesmo. Por quê? O erro está sempre no outro. O problema está sempre no outro. E a mesma coisa as amizades. Não joga fora as amizades porque aconteceu algum empecilho. Não desista das pessoas que você ama porque elas te decepcionaram. Poxa vida, eu já decepcionei tantas pessoas na minha vida também. E muitas vezes recebi uma segunda chance dessas pessoas. É isso. A vida humana é isso. É decepcionar, às vezes é alegrar, às vezes é entristecer, mas a gente não pode perder de vista que Deus nos chama para o bem, para a vida, para a luz, para a amizade, para o amor. Tá, Noeli? Então eu queria dizer que eu entendo porque que você está bastante decepcionada com a humanidade e de certa forma eu posso dizer que eu estou partilhando também da sua mesma sensação. Mas nós precisamos nos colocar em sintonia com essa luz que está no mundo e não ficarmos olhando simplesmente para os aspectos negativos. Tem coisa muito boa acontecendo no mundo. Tem coisa muito linda, pessoas lindas nesse mundo. E aí a gente precisa ser capaz de olhar para esse lado. Aquela frase que
acredito que o Papa Francisco, inclusive, já citou também, né? Eu não sei quem é o autor que diz, faz mais rumor uma árvore caindo do que uma floresta crescendo. Não é isso? Quando é que a gente sabe que tem notícia de um acidente aéreo? Quando o avião cai. Mas nesse momento tem milhares de aviões voando. Aí quando vira notícia? Quando cai. Então, mas veja, se você fica com a imagem só do avião que caiu, você fala, poxa vida, não vou entrar nunca num avião. Mas você não pode esquecer que nessa hora tem mais de 3.000, 4.000, 5.000 aviões que não caíram. A mesma coisa vale para a floresta. Inclusive, a gente tem que vigiar nesse sentido também, porque Paulo dizia, quem está de pé, cuidado para não cair. Não é a questão só de se decepcionar com os outros. Tem um perigo também da gente decepcionar os outros. Porque nós estamos assim, né, Noeli? Nós estamos procurando o amigo ideal. A questão é, sou o amigo ideal? Sou esse amigo que guarda segredos? Sou esse amigo que honra a amizade? Fidelidade, né? Essa fidelidade é uma coisa que vale também para a amizade. Tá certo? Noeli, muito obrigado pela sua pergunta. Já me disseram que nós chegamos no final desse segundo bloco, mas nós temos ainda um pouquinho mais de tempo juntos. Não saia daí que nós já voltamos. Muito bem, de volta para esse terceiro bloco, e eu escolhi essa próxima pergunta porque nós temos outras. Sempre falo para vocês, ainda que nesse programa você não tenha conseguido ouvir a resposta para a sua pergunta, saiba que a gente nunca despreza nenhuma pergunta que chega aqui no programa. Mas essa pergunta é interessante na ordem porque ela tem a ver também com a pergunta anterior. Essa pergunta nos enviou foi o Sérgio, lá da Vila Célia. Saudação a todo o pessoal da Vila Célia. O que é uma alma perdida? O que faz a gente perder a alma? Sérgio, muito obrigado pela questão que você nos traz, porque quando a Noeli falava na pergunta anterior que ela está cada vez mais descrente na humanidade, podemos dizer que uma alma, ou seja, aquilo que é a dimensão de salvação transcendente de uma pessoa, é uma dimensão cuja esperança e cuja fé nos diz que Deus dificilmente desiste de nós. Isso significa que mesmo quando nós considerarmos do ponto de vista da nossa fé que esta pessoa chegou a um tal nível de distância de Deus que essa pessoa vai se condenar, o veredito final nós não podemos dar. O que a igreja pode dizer? A igreja pode dizer num determinado patamar, depois que fez todo o caminho, se você sabe que o seu irmão está no erro, chama, vai lá você sozinho. O irmão não ouviu você. Você vai lá, tenta de novo, chama uma outra pessoa, quem sabe isso vai conseguir convencê-la. Vai uma terceira, chega um momento que aí você tem que dizer para a comunidade, para a igreja, e mesmo assim a pessoa continua resolutamente decidida a continuar nesse caminho. A igreja diz que seja considerada anátema. O que significa isto? É uma excomunhão que no fundo é uma auto-excomunhão. A pessoa com seu posicionamento obstinado se colocou fora da comunhão. Porque excomunhão quer dizer isto, fora da comunhão. Mas isso significa que Deus, que a igreja desistiu? A igreja diz, mesmo quando excomunga alguém, e que eu disse para vocês e eu repito, no fundo é um gesto de auto-excomunhão. A igreja ainda assim confia a misericórdia de Deus. Por quê? Porque o veredito final, quem dá é Deus. Então, a igreja nunca disse que uma alma se perdeu completamente, dando nome e endereço. Por quê? Porque seria o mesmo que dizer que esta pessoa foi para o inferno.
Tudo aquilo que acontece depois da nossa morte, nós chamamos de destino transcendente. Neste sentido, nós não podemos julgar ninguém. Nós não podemos dizer, olha, vamos colocar aqui num livro o nome das pessoas que foram para o inferno, que vivem esta radical separação de Deus, que vivem este voltar-se de tal modo tão egoísta para si mesmos, que se encontram nesta solidão eterna que nós chamamos de inferno. Isso significa o quê? Significa que nós não podemos fazer um juízo transcendente das pessoas. O que nós podemos neste mundo é fazer de tudo para que aquele amor obstinado, apaixonado de Deus, também por quem erra, porque quando Deus olha para o pecador, Deus vê um filho a ser trazido de volta para casa, vê uma filha a ser resgatada daquela situação. Isso significa que nós, assim como Deus, não podemos desistir das pessoas. Devemos fazer de tudo aquilo que está ao nosso alcance para que a pessoa não termine seu destino na frustração eterna, na frustração radical que nós chamamos de inferno. Tem um outro lado da moeda. Qual que é o outro lado, Sérgio? Se uma alma perdida, estou falando de uma condenação transcendente, cujo juízo não cabe ao ser humano, nós podemos dizer que também por outro lado, se nós não podemos pecar por desespero, porque o desespero seria o quê? Perda total da esperança sobre o destino último da vida de uma pessoa. Porque a alma aqui, nós precisamos tomar um pouco de cuidado, volta à primeira parte do programa. Salva a tua alma por um tempo, e se a gente entender muito bem o que essa frase está querendo dizer, porque senão a gente acha que o ser humano é só alma, que só a alma vai contemplar eternamente Deus, e ali nós já podemos falar da realidade plena do ser humano. Não, o ser humano só volta a ser pessoa de maneira plena na ressurreição final. Porque uma alminha toda feliz no paraíso ainda não é o desfecho final da história da salvação. O cristianismo tem que dar conta de um corpo. O cristianismo, por isso que o cristianismo, com todo o respeito que nós temos à doutrina espírita, mas o cristão sabe que tem que dar conta de um corpo. Nós acreditamos na ressurreição da carne. Significa que mesmo as almas beatas, daqueles que estão na visão de Deus, glorificando a Deus, elas estão na dimensão, também permanecem na dimensão de espera no dia que os corpos e as almas todas vão se reunificar nesta experiência, no evento chamado ressurreição final. Ressurreição final. E aqui, então, nós temos que fazer a igreja, nós temos que fazer de tudo que for possível para que as pessoas se salvem, para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, para que as pessoas possam experimentar o amor de Deus. Por outro lado, tem um pecado que pode acontecer com as pessoas boas. Qual que é o pecado? O pecado da presunção. Se nós não podemos ter uma certeza matemática de que alguém se condenou, nós também não temos certeza matemática da nossa salvação. Por quê? Porque se eu tiver absoluta certeza da minha salvação, eu vou dizer que eu caí no perigo da presunção. É o último pecado, se diz assim, que o demônio tenta nos tentar na hora final da nossa vida. É o pecado, assim, o perigo da gente se autopromover-se. É aquele tipo de pessoa que, se puder, ela vai chegar lá no céu com uma carteirinha dizendo, ó, eu fui padre, eu fui irmã, eu fui uma pessoa religiosa, eu não fiz mal para ninguém, então eu tô aqui com a carteirinha, o bilhete de entrada. Não. Por que não? Porque a salvação é substancialmente um dom. A salvação é um dom. É um dom de Deus. Não foi conquistado por nós. E isso é preciso ter muito claro na dimensão da nossa fé. Então, por um lado, não se desesperar, confiar à misericórdia de Deus que tem seus caminhos. Às vezes a comunidade vai dizer, nós fizemos tudo. Mas a misericórdia de Deus, que em última instância é a expressão de um mistério. Porque, gente, quem consegue explicar a cruz? Um Deus que morre na cruz.
significa, Deus deixa claro na cruz que Ele é capaz de ir até as últimas consequências para trazer de volta o ser humano. Então, a igreja sabe que no mistério do amor de Deus, nós não deciframos tudo. Então pode ser, e eu tenho quase certeza, que nós vamos ter muitas surpresas no céu. Exatamente. Pode ser que pessoas que nós pensamos assim, nossa, né? E pessoas que a gente achou assim, não, esse aí nunca vai estar lá no céu, não. Né? Pessoas que a gente despreza. Não precisa nem muito longe. Lembrei daquela frase agora que Jesus falou para os fariseus. Né? As prostitutas e os cobradores de impostos vão preceder vocês no reino dos céus. É interessante, porque tem um momento do evangelho que Jesus diz que eles não vão, né? Mas ali estava dizendo, vão preceder. Não está dizendo que os fariseus não vão, mas vão atrás. É interessante isso, né? Mas vocês vão lá atrás. Então, tem que tomar muito cuidado para não pintar de muito santo. Tem que ter humildade, simplicidade, sentir-se sempre necessitado da misericórdia de Deus. E nisso, nessa escola, os santos são grandes exemplos. Você nunca vai ver um santo que fica mostrando o dedo para todo mundo, acusando todo mundo, porque o santo olhou para a sua miséria. Foi capaz de visitar o poço que ele é. Foi capaz, inclusive, de perceber a distância que existe entre ele e o amor de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, nós temos que tomar muito cuidado com presunção de pessoa religiosa, que acha que já conquistou o paraíso, né? E foi uma conquista pessoal. Isso teve um problema num embate lá com Agostinho, lá no início, né? Que brigou com Pelágio, que dizia que a natureza humana é capaz de boas obras, é capaz de fazer o bem, é capaz de enfrentar, de superar inclusive a força do pecado. E aí Agostinho e a doutrina da graça que passou para nós católicos é a doutrina agostiniana, ela sempre permaneceu nesse sentido, que nós somos dependentes desta graça e desta misericórdia divina. Então eu diria, Sérgio, que se perder é se afastar do amor, é se encaminhar para a frustração. E se encontrar é à medida que a pessoa abraça a luz, ainda que seja no último momento da sua vida. Por isso que eu falo, Sérgio, que Deus está sempre na expectativa de nos ter de volta. É como aquele pai da parábola, né? A parábola do filho pródigo. Eu imagino aquele pai toda tarde que sai lá naquela estradinha, deve sair ali na varanda, e provavelmente por muitos dias ficou olhando no entardecer, esperando o filho voltar. Assim é Deus. Eu já conheci pessoas, por exemplo, que tiveram uma vida bem atribulada, do ponto de vista assim, não eram pessoas boas, segundo a nossa visão de bondade ou de maldade. Mas pessoas que nos últimos momentos da sua vida, depois, às vezes até na cama de um hospital, foram pessoas que foram capazes de olhar para si, reconhecer a miséria, e para Deus bastou um segundo. E Deus abraça, acolhe. Então por isso que fica difícil a gente julgar a vida das pessoas agora. Por quê? Porque até o último momento Deus vai oferecer nesse tempo, o tempo favorável à salvação. Isso já não pode ser feito depois, mas ainda neste tempo é tempo de decisão até o último momento da nossa vida. Já falei para vocês o que aconteceu com o ladrão, né? Não é que ele é bom porque ele é ladrão, mas no último momento, na fase derradeira, nos últimos minutos da sua vida, ele reverte completamente a sua existência. E o que o bom ladrão vai ter para oferecer lá em cima? Quais boas obras o bom ladrão teve? Não teve nem tempo de ter boas obras, porque ele converteu-se nos últimos momentos da sua vida, mas bastou para Deus, para a gente ver que a salvação é um caminho sempre aberto, Embora, vocês poderiam perguntar agora, e a questão da porta estreita? E é largo o caminho daqueles que se condenam. É só pensar na dinâmica do amor. O amor é exigente. Nesse sentido, esta porta estreita, ela não é estreita porque Deus impede-nos de entrar na porta da salvação. Porque tem gente que pensa Deus assim, né? O Deus que fica por trás da porta, só esperando a gente dar um deslize para ele dizer, aham. Tem gente que gosta de que a igreja fica excomungando, que a igreja fica dizendo, olha, né? Tem gente que gosta dessas coisas, caça as bruxas, né? Por que caça bruxa dá certo na igreja? Porque tem muita gente que adora ver sangue.
E tem gente que gosta de ver também alguém sendo punido, alguém ver... É isso, a natureza humana que parece que sente prazer na dor de alguém. E aqui a gente precisa inverter essa mentalidade. Olhar que o coração de Deus está sempre procurando salvar. Este é o propósito de Deus durante toda a história da salvação. Por isso que a gente acredita, Sérgio, que até uma alma que a gente acha que é perdida, nós vamos confiar sempre a misericórdia de Deus. Por isso que nós rezamos pelos mortos, inclusive, né, gente? Para quem está no purgatório. É muito importante que exista essa comunhão entre o céu e a terra. E a gente reza, a gente ora também pelas almas para que possam encontrar a bem-aventurança, para que cheguem diante de Deus, o face a face, né? E esse é um ponto muito importante. Agora, estamos caminhando quase para os finalmente do nosso terceiro bloco. E eu vou responder nesse momento a pergunta da Cláudia. Cláudia, lá da Vila Carlota. A Cláudia nos pergunta, vamos direto para a pergunta dela, que nós temos pouco tempo. Por que devemos obedecer aos 10 mandamentos? Cláudia, eu tenho certeza espero que você tenha ouvido as questões anteriores, porque exatamente quando nós falamos na nossa vida que Deus nos encaminha para a salvação, não significa que Deus joga a história da salvação como se no fundo nós fôssemos todos, o tempo todo atraídos para o inferno e o céu não fosse capaz de exercer uma força de atração. Não é verdade. O bem, a verdade, a justiça é capaz de fazer o quê? É capaz de atrair, né? Papa Bento XVI falou, num determinado momento dos seus escritos, que o cristianismo se propaga por atração. O que significa isso? Que o cristianismo se propaga por atração. Porque Deus nos atrai. O amor é atraente. O mal é banal. O amor é atraente. Nesse sentido, nós temos setas que o amor de Deus nos coloca nesse mundo para que nós possamos seguir o caminho da luz, para que nós possamos caminhar para Deus. Ainda que com determinados atalhos e desvios, a força de Deus está sempre presente nos atraindo. E é interessante que, já que você falou, Cláudia, dos 10 mandamentos, eu falo que nós esquecemos de ler os 10 mandamentos, nós lemos os mandamentos só como mandamento. Mas esquecemos a dimensão do prefácio. Lá no texto bíblico, antes de falarmos dos 10 mandamentos, de entregar a lei, existe um prefácio que diz assim: escuta, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Foi eu quem te tirei da casa da escravidão. E depois se começa a falar dos 10 mandamentos. O que significa, Cláudia? Que os 10 mandamentos são setas para que a gente não caia na casa da escravidão. São orientações de Deus. Então, seguir os mandamentos é um caminho seguro para que possamos trilhar o caminho da verdade, do bem, do amor. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa Respostas. Gente, que bom que você esteve conosco. E nesse momento, como de costume, nós vamos invocar sobre você, sobre seus projetos, sobre sua família, você que está aí nos acompanhando, não sei se pelas redes sociais, pela internet ou pela TV, vamos invocar a bênção de Deus. E vamos invocar que esta bênção nos venha pela intercessão daquela que São Maximiliano Maria Kolbe invocava como Imaculada Conceição. Toda cheia de graça, por intercessão da Imaculada, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, foi muito bom estar de novo com vocês. A nossa promessa continua aqui. A promessa de que voltaremos no próximo sábado para o nosso reencontro aqui pela TV Imaculada. Fiquem com Deus e até lá! É para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para